Todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso projeto Quinta a 6. Hoje é a última edição do semestre, né? Isso não quer dizer que nós não tenhamos mais eventos ainda pela frente, em breve vocês saberão aí de todos eles, mas hoje, com grande alegria, nós recebemos uma convidada especial, que por uma coincidência não muito feliz, não é, professora Raquel? Nós tínhamos combinado esse tema e essa palestra já há muitos meses, e não imaginávamos o quanto oportuna seria a abordagem, né, a temática, especialmente em virtude agora dos eventos no Rio Grande do Sul, né, os eventos climáticos tão catastróficos, e quando você me passou o tema um tempo atrás, nós não imaginaríamos que estivéssemos nessa condição. Mas isso reforça, né, a importância da discussão sobre os aspectos climáticos, que vem aí assolando vários lugares do mundo e agora bateu a nossa porta. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar a todos a nossa palestrante de hoje, a professora Raquel Nascimento Cunha, é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Direito Privado pela Unifran e doutoranda em Biocombustíveis pela UFO, professora de Direito Civil e que gentilmente aceitou o convite para estar conosco essa noite. E o tema dela é responsabilidades comuns, mas diferenciadas no direito climático. Eu tenho certeza que hoje as informações e as provocações serão muito ricas para todos vocês que acompanham a professora, que acompanharem a professora aqui neste evento. E eu rapidamente já passo para você, professora, a palavra. Seja bem-vinda e muito obrigado mais uma vez. Obrigada, professor. Vou só compartilhar, que aí já fica pronto. Bom, a escolha desse tema surge justamente por conta do meu doutorado. Eu estou escrevendo a minha tese e me deparei com esse tema e eu achei ele muito interessante. Professora, me perdoe te interromper, mas aconteceu aquele problema novamente na apresentação. É porque eu ainda não pus para minha tela. Ok. Porque... Então, apresentar aquela apresentação no infinito aí. É porque eu ainda estou aqui na sala, por isso. Perfeito, professora. Obrigado. E aí, esse tema, ele é muito importante, né? E, infelizmente, como o professor Gil disse, está muito atual, a gente não imaginou que ia ser tão próximo, né? Eu tenho, inclusive, a minha co-orientadora, ela mora lá no Rio Grande do Sul, ela ficou ilhada, né? E você vê, ela estuda muito direito climático e a situação não ficou muito fácil para os gaúchos. Bom, eu vou compartilhar aqui para a gente começar. Então, o nosso tema hoje é responsabilidades comuns, mas diferenciadas no direito climático. Primeiro, a gente precisa de ter mais ou menos uma noção do que seria o sistema climático, né? Então, a doutrina e a própria Convenção Quadro, que é um acordo internacional, define o sistema climático como aí um conjunto, né, uma totalidade da atmosfera, da hidrosfera, da biosfera e da litosfera, ou seja, é onde a gente vive mesmo, porque a atmosfera é onde estamos, né? É o nosso ar, né, que a gente respira todos os dias aqui. A hidrosfera são a camada com as águas, mares, rios, lagos. A biosfera é onde existe vida no planeta, então só por aí a gente sabe que é todo canto, né? E a litosfera é aquela camada que tem rochas, né, do planeta Terra. Então, o sistema climático é onde a gente vive, né? Onde a gente está. E ele precisa de ser muito bem cuidado. Infelizmente, a nossa realidade não é essa. Então, nós estamos hoje, em 2024, passando aí por mudanças climáticas que já vêm há um bom tempo, né? E se nós formos perceber, parece que está apertando, né?
Se lá no passado a gente falava, nossa, cuidado, né, tem que ter cuidado com a camada de ozônio, tudo, desde que eu sou ali adolescente que eu ouço isso. E agora a gente percebe que a pressão está maior, as coisas estão acontecendo mais aceleradamente. Então, o que seriam essas mudanças climáticas aí, né, que interferem no nosso sistema, no nosso clima? Eu coloquei o conceito, são transformações, são essas mudanças que podem decorrer da ação do homem e elas ocorrem a um longo prazo, não é num curto prazo, não. É um prazo, assim, 30, 40 anos, né? E que vai afetando, vai modificando o nosso clima e a nossa temperatura. Quando eu falo aqui de mudanças climáticas, então eu estou sempre a me referir àquelas mudanças que decorrem da ação do homem, né? E não as mudanças naturais, mas apenas as ações do homem. E aí eu cito algumas mudanças, por exemplo, o aumento do nível do mar, o derretimento das calotas polares, né, que se derreter vai aumentar muito o nível do mar, né, e vai entrar nas cidades. O aquecimento global, que é o mais falado, né, que a gente ouve todo dia falar sobre o aquecimento global. E aí eu vou me focar no aquecimento global. O que seria esse aquecimento global? É o aumento da temperatura dos oceanos e da superfície do planeta acima do que é considerado normal. E aí a gente ouve falar muito disso, e a gente ouve dizer, olha, o aquecimento global decorre das ações do homem. Ok, né? Isso aí já é pacífico para os cientistas, que o aquecimento global que a gente vive hoje é sim uma consequência das atividades do homem. Principalmente a queima de combustíveis fósseis, né? Então, quais seriam essas atividades? A queima dos combustíveis fósseis, ou seja, a gente está aí andando de carro para lá e para cá, queimando petróleo, né? O que seria o combustível fóssil? O gás natural, o petróleo, são todos aí combustíveis fósseis. Então, essa queima do petróleo gera mudanças no nosso clima. O desmatamento também gera mudanças no nosso clima. Incêndio das florestas, idem. Todas as nossas atividades, né, residência, uso de energia, penso tanto que a gente hoje é todo mundo ligado na tomada. Então, tudo isso contribui para que haja esse aumento na temperatura do planeta de forma anormal. E aí, nós temos o IPCC. O IPCC é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. O que é esse IPCC? Ele é uma organização científico-política em que ele reúne as pesquisas de vários cientistas do mundo a respeito do aquecimento global, a respeito das mudanças climáticas. E aí eles fazem o quê? Eles fazem relatórios sobre essas pesquisas. E essas pesquisas são pesquisas sérias, muito repetidas, verificadas por outros cientistas para verificar se tem procedência ou se não tem. Então, é algo muito sério. Hoje, o IPCC é um dos ícones aí das mudanças climáticas, é um dos grandes conhecedores das mudanças climáticas. E um relatório e ele faz o quê? Ele pega essas pesquisas e faz relatórios. Um desses relatórios, emitidos pelo IPCC, diz o seguinte, que a Terra pode sofrer aqui um aumento de temperatura, e aí anormal, né? Que pode chegar a 1,5 graus Celsius, a 2 graus Celsius, comparados à época, ao período pré-industrial, que foi ali 1850, 1900, não, que é a época que eles já conseguiram começar a fazer essa medição da temperatura. Então, eles entendem o seguinte, que se a Terra chegar a 2 graus Celsius, a mais do que da época do período pré-industrial, nós estaremos colocando em risco
a vida no planeta Terra. Lá naquela época pré-industrial, a temperatura, e aqui ele fala em relação à média global, né? Lá naquela época era 13,5, mais ou menos, a temperatura média do planeta. Hoje, a gente já aumentou 1 grau e pouquinho. Então, a gente está ali em 14, quase 15 graus na atualidade. Então, percebam que a gente já está quase ali no aumento de 1,5. Então, o IPCC fala, vamos tentar manter esse aumento da temperatura em 1,5, no máximo, tentando evitar aí chegar nos 2 graus Celsius. Mas eu não sei se a gente vai conseguir, não. E aí aqui eu coloquei essa observação do IPCC, que ele fala, estima-se que as atividades humanas tenham causado cerca de 1 grau de aquecimento global acima dos níveis pré-industriais, né? E aí com uma variação aí para menos ou para mais, né? Um pouquinho de 0,8 a 1,2, né? E há uma probabilidade diante dessas pesquisas que foram feitas, há uma possibilidade que o aquecimento global atinja 1,5 graus entre 2030 e 2052. O ano passado, se eu não me engano, nós tivemos um período que a temperatura do planeta foi a 1,5. Então, assim, a gente já chegou. Só que o que acontece? Essa temperatura, para ela ser perigosa, vamos dizer assim, tem que ser algo, tem que ser o costume. Nós temos que chegar nessa média. Não é uma vez ou outra, né? Que chegue a 1,5 graus que nós estamos encaixando nessa previsão. Isso aqui é a longo prazo. Por isso que eles colocam em 2030, 2050, porque é uma mudança que vai ocorrer a longo prazo, não a curto prazo. Mas se todo dia, né, se todo ano, todos os meses a gente permitir que se chegue a 1,5, isso vai virar uma rotina e a gente acaba enquadrando nessas previsões. Aí aqui, eu resolvi fazer um desenho sobre o efeito estufa. Por quê? Porque eu acho que todo mundo já ouviu dizer o seguinte, olha, são os gases do efeito estufa que estão colaborando com o aumento da temperatura na Terra. Então, aí eu, humildemente, viu? Resolvi tentar expor isso daqui. Então, como é que os estudiosos explicam esse efeito estufa? O Sol, né, ele emite os seus raios na Terra. E esses raios, esse calor, ele chega na superfície da Terra. Uma certa quantidade desse calor, a Terra segura. O restante, ela libera para o espaço, né? O que segura essa parte que fica segurada aqui no planeta é pelos gases aí do efeito estufa, mas que nós já temos eles naturalmente na atmosfera. Então, numa época normal do planeta, o Sol vai aquecer na Terra, um pouco se segura desse calor, por conta desses gases do efeito estufa, e o restante, o que ocorre? A própria natureza libera isso para o espaço. Beleza. Esse efeito estufa, ele é importante. Por que ele é importante? Porque nós, para vivermos aqui, nós precisamos de uma terra aquecida, né? Então, pela própria natureza, Deus criou as coisas de uma forma tal que, pela própria natureza, a gente já tem esse aquecimento, né, assegurado, já faz parte do planeta. Então, esse não é o problema. O problema é que o homem começou a queimar petróleo, né? A queimar ali o gás natural, o carvão, que também é um combustível fóssil. Nós começamos a desmatar, nós começamos a permitir que as nossas florestas se incendiassem, né? Agricultura.
o agronegócio, né? Então, tudo isso fora, dentro das nossas residências, né? Pensa no transporte, o tanto que nós, dirigindo ali os nossos veículos, a gente também não está emitindo os gases de efeito estufa. Então, esses gases de efeito estufa que já existiam naturalmente na atmosfera, eles começaram a ficar em excesso na atmosfera. E aí o que é que acontece? A Terra recebe, a superfície recebe o calor, segura o calor que é necessário e libera o restante. Só que com esse excesso de gases de efeito estufa decorrentes das nossas atividades, eles começaram a segurar o calor na Terra. Segurar, e aí o planeta começou a aquecer mais do que precisa. Então, é por isso que eles falam tanto desse aquecimento global. Nós não podemos permitir que, diante das nossas atividades, que esse aquecimento, em comparação lá com o período pré-industrial, esse aumento ultrapasse 1,5 graus Celsius ou, terrivelmente, 2 graus Celsius. Né? Justamente porque vai aquecendo e aí a nossa realidade vai ficar um pouco complicada aqui dentro do planeta. Né? O que esse aquecimento global entre 1,5 graus a 2 graus Celsius pode causar? Altas temperaturas. Né? A gente viveu isso ano passado, uma loucura de calor, uma coisa de louco aquilo. Secas, insuficiência de chuvas, né? Tem hora que tem dia que dá vontade até da gente dançar pedindo chuva, não é assim? A gente não brinca? Nós vamos fazer uma dança da chuva aí para ver se ajuda a melhorar. Então, vamos ter essa insuficiência de chuvas e também chuvas intensas. Então, são consequências que nós vamos começar a viver por conta desse aquecimento global. Já estamos começando a viver e ainda não chegamos a 1,5, mas nós estamos já próximos. E o IPCC diz o seguinte, olha, se nós chegarmos a 2 graus Celsius, as consequências serão muito piores. Né? Então, vamos tentar manter, já que não vai ter muito jeito mesmo, vamos tentar manter ali em 1,5, evitando chegar a 2 graus Celsius. Aí aqui eu coloquei um outro trechinho do relatório do IPCC, que ele fala que projeta-se que os riscos relacionados ao clima, para a saúde, meios de subsistência, segurança alimentar, abastecimento de água, aumentem, né, com o aquecimento global de 1,5 graus Celsius e aumentem mais ainda com 2 graus Celsius. Então, a gente está vendo lá no Rio Grande do Sul que tristeza que é aquilo, né? A saúde, começa a surgir doenças por conta daquelas inundações. O meio de subsistência, você vê, o Brasil inteiro está se movimentando, até outros países se movimentando para fazer doações, para ajudar. Por quê? Porque tira o chão do ser humano. Ele perde tudo, ele perde casa, ele perde a comida que ele tinha em casa, ele perde tudo. Não está podendo trabalhar, não vai começar a ganhar dinheiro assim do dia para a noite. Então, começa a complicar muito. Coloca em risco a nossa segurança alimentar. Por quê? Porque pode faltar comida. Com essas enchentes lá no Rio Grande do Sul, e a plantação de arroz, não é? Não estavam falando isso? Perdeu, não perdeu. Então, vai colocar em risco isso. O abastecimento de água. Então, a população é que vai sofrer. E, principalmente, a população mais pobre é que vai sofrer. Porque quem tem condições, boas condições financeiras, ele levanta e segue em frente, né? Tira o dinheiro do banco, compra um apartamento, compra uma casa e ele vai, a vida volta. Agora, a pessoa mais pobre, às vezes ela demorou anos para ela comprar uma casinha, perdeu a casa. E agora para reconstruir, serão quantos anos a mais? Então, é muito complicado a gente permitir que cheguemos aí nessa temperatura. E como é que nós podemos enfrentar esse aquecimento global, né? Então, primeiro, transição energética. Nós vamos ter que fazer essa transição, sair um pouco dos combustíveis fósseis
e passar para as energias renováveis, né? A doutrina fala assim, olha, não é que a gente vai deixar os combustíveis fósseis, não, porque na história a gente nunca abandonou as outras formas de energia, a gente reduziu. Então, por exemplo, o uso de carvão, né? A queima, né? Da madeira, isso aí a gente já usou, a gente ainda usa, mas usa numa quantidade menor. Então, não é que de cara, né, a gente vai abandonar petróleo, nada disso, mas a gente precisa de reduzir e mudar a chave da nossa matriz energética, tá? Então, tem os biocombustíveis, né? O etanol, por exemplo, o álcool é um biocombustível. Nós temos aí a energia solar, a energia eólica, né? Então nós temos aí um campo muito bom aqui no Brasil, né? O Brasil é um território muito bom, né? Que a gente vai conseguir trabalhar muito bem isso, mas tem que ter o quê? Investimento, tem que ter planejamento, tem que efetivamente fazer as mudanças. A nossa matriz energética, a gente vai ver ali na frente, ela é muito boa, inclusive. A gente tem uma matriz renovável de tipo 40 e poucos, quase chegando a 50%, né? E os outros 50% para os combustíveis fósseis. Mas a gente precisa de melhorar isso mais. Nós vamos ter que aprender, enquanto empresários, industriais, a mudar a nossa produção, né? A buscar ali técnicas mais eficientes, que emitam aí uma quantidade menor de gás efeito estufa, para colaborar com esse planeta. Mudanças de consumo, né, gente? Nós também precisamos de aprender a mudar os nossos hábitos. É difícil, né? Muito difícil, mas a gente vai ter que fazer. Reflorestamento. Sabia que as florestas são sumidores de gás carbônico? O que é isto? As florestas retiram o gás carbônico da atmosfera, e o gás carbônico é um dos gases de efeito estufa. Então, olha a importância de termos florestas, né? É importantíssimo. Então, além da gente mudar a nossa matriz energética, indo para energias renováveis, abandonando os combustíveis fósseis, nós também precisamos de ter florestas, de manter, de zelar pelas nossas florestas, porque elas também retiram o gás carbônico da atmosfera. Precisamos aí de mudanças na legislação. Para quê? Para incentivar investimentos numa nova matriz energética, para reflorestar, para educar a população, porque nós precisamos de ser educados. Nós precisamos de adquirir essa consciência ambiental que nós não temos, porque a partir do momento que nós passamos a exigir produtos que protejam o clima, os produtores serão obrigados a mudar ali também a sua estrutura. Então, a educação, tanto nossa, cidadão, quanto dos produtores, dos empresários, é essencial para a mudança de um planeta. E aí chegamos no tema responsabilidades comuns mais diferenciadas. O que significa isso, né? Nós queremos saber quem é que tem responsabilidade de enfrentar esse aquecimento global. Quem? Né? Será que são os Estados Unidos, o Brasil, Inglaterra, Rússia, Colômbia? Quem? Né? Então, essa que é a grande pergunta. E aqui, a gente ouve muito falar assim, nossa, nós países em desenvolvimento, os países pobres, nós não temos esse dever de cuidar de enfrentar essas mudanças climáticas, porque não fomos nós que contribuímos para esse aquecimento global, foram os países ricos, e realmente, historicamente, né, fica demonstrado que os países ricos, eles realmente têm uma boa parcela de culpa nesse aquecimento, porque eles industrializaram antes, né? Eles gastaram bastante aí o nosso meio ambiente, isso é fato, é verdade. Aí, por outro lado, a gente também ouve dos países ricos, nossa, mas os países em desenvolvimento, eles também precisam de ajudar, não é só a gente não, e fica aquela guerra e aquela briga, né, um jogando a responsabilidade para o outro. Só que, gente,
quem é o responsável para manter ou para enfrentar esse aquecimento global é todo mundo. São todos os países, né? Os países e os seus cidadãos. Então, o que seria esse princípio da responsabilidade comum mais diferenciada? Ele traz a ideia de que todos devem cooperar em prol da preservação no direito internacional do meio ambiente, mas levando-se em consideração a capacidade nacional de cada um em razão do seu nível de desenvolvimento e poderio socioeconômico. Ou seja, a responsabilidade é de todos, né? Então, é de país rico, de país pobre, em desenvolvimento, já do desenvolvido, a responsabilidade é de todo mundo. Por isso que é uma responsabilidade comum. É para todos. Porém, essa responsabilidade ela vai ter que ser diferente para cada um, porque nós não podemos comparar Estados Unidos com o Brasil. Nós aqui estamos na luta ainda para ficar né, nós temos questões sociais, a fome da população, a miséria da população. Você não pode comparar o nosso país com países da União Europeia, né? E tem países ainda mais pobres que o Brasil. Então, todos os países terão responsabilidade, terão não, têm responsabilidade em enfrentar o aquecimento global. Porém, essa responsabilidade, ela vai variar. Os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, que são países já desenvolvidos, eles vão ter que fazer mais para esse enfrentamento. E os países mais pobres, que estão em desenvolvimento, eles também vão ter que fazer a parte deles, mas proporcional à condição social e econômica de cada um. Então, quando a gente fala em responsabilidade comum, mais diferenciada, a gente tem que pensar que o nosso sistema climático é uno, tá? Não existe barreira, falar, olha, esse sistema climático aqui é só do Brasil. Aí a hora que a gente vai ali para a Argentina, é outro. A hora que vai para os Estados Unidos, não, é um só. O nosso sistema climático é um só. Então, se nós começarmos não, né? Nós já estamos aí danificando, já tem danos ao clima. Fato, isso é fato. E aí as consequências já estão chegando. Lógico que pode ser que aqui no Brasil chegue numa época e lá na União Europeia chegue em outra, né? Pode ser que aqui seja com enchentes, pode ser que lá seja com muito frio, e assim vai, né? Mas a nossa responsabilidade, ela vem aí dessa unicidade, né, do sistema climático. E é interessante também dizer o seguinte, quem é que tem, todo mundo quer um direito, todo mundo quer um planeta saudável, né? A gente bate no peito e fala que eu quero um planeta saudável. Beleza, todo mundo tem direito a um planeta saudável. Porém, juntamente com esse direito, vêm as nossas obrigações. E essas a gente não pode fugir, certo? Bom, e aí, em termos de responsabilidades comuns mais diferenciadas, ela é tratada dentro do âmbito internacional. Então, aqui eu trouxe 3 documentos internacionais que tratam dessa responsabilidade comum mais diferenciada. Quais são elas? A Convenção Quadro sobre a Mudança do Clima, o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. A Convenção Quadro, ela é um tratado internacional, né? Ela entrou em vigor em 94, e qual foi o objetivo dessa convenção? Estabilizar o nível de gás de efeito estufa na atmosfera. Então, esse foi o objetivo dessa convenção, buscar que todos os países colaborem para a gente conseguir estabilizar essa concentração de gás estufa na atmosfera, de forma que a gente evite aquecer demais o planeta. O Brasil foi o primeiro país que assinou essa convenção e trouxe ela para o nosso ordenamento por meio do decreto 2652 de 98. E o que a gente pode falar de interessante da Convenção Quadro? A Convenção Quadro, eles dividiram o planeta em 2 grandes grupos. O grupo do país anexo 1, que eram os países, que são os países desenvolvidos, e os países fora do anexo 1, que eram os países em
que são os países em desenvolvimento. E a Convenção Quadro, ela trata do princípio da responsabilidade comum mais diferenciada no seu preâmbulo e no seu artigo 3º, 1. Então, ela fala aqui, ó, quer ver? Observando que a maior parcela das emissões globais históricas e atuais de gases de efeito estufa é originária dos países desenvolvidos, né, que as emissões per capita dos países em desenvolvimento ainda são relativamente baixas e que a parcela de emissões globais originárias dos países em desenvolvimento crescerá para que eles possam satisfazer suas necessidades sociais e de desenvolvimento. Então, ele quis dizer aqui que a maior responsabilidade, sim, pelo aquecimento global é dos países ricos, né, dos países desenvolvidos, e em relação a nós, países em desenvolvimento, a responsabilidade seria menor e tem que se dar uma oportunidade maior para esses países, para eles crescerem, para eles desenvolverem a sua indústria, para eles, né, poderem crescer e manter a sua população. O artigo 3º dessa mesma convenção diz que as partes, elas devem proteger o sistema climático, mas os países desenvolvidos, lá do grupo 1, eles é que têm que tomar a iniciativa de combater essas mudanças climáticas. E como é que fica a situação dentro da Convenção Quadro para os países em desenvolvimento? Devem ser levadas em plena consideração as necessidades específicas e circunstâncias especiais dos países em desenvolvimento, né? Em especial aqueles mais vulneráveis. Eles têm um papel? Tem, mas a gente tem que considerar que eles aí têm que dar um gás para eles poderem respirar, para eles poderem se desenvolver, né? Mas eles também teriam contribuições a fazer. Portanto, aqui nessa Convenção Quadro, adota-se compromissos e obrigações para todas as partes, mas exigindo medidas mais austeras para os países em desenvolvimento. Aí chegamos no Protocolo de Quioto, que decorre da Convenção Quadro. Ele surge lá em Quioto, no Japão, em 1997, foi trazido, né, para o nosso ordenamento jurídico pelo Decreto 5.445, em 2005. Esse protocolo de Quioto, ele também trata do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. E qual que foi o compromisso aqui? O compromisso era que os países desenvolvidos diminuiriam a emissão total desses gases em pelo menos 5% abaixo dos níveis de 1990, no período de compromisso de 2008 a 2012. Então, eles teriam que fazer assim, qual que era a emissão de gás efeito estufa de vocês em 1990? Ah, era X, beleza, vocês têm que reduzir 5% no período aqui de 2008 a de 2012. Não sei se vocês entenderam, qualquer coisa eu repito. Mas aqui, o que foi o interessante aqui no protocolo de Quioto? Eles colocaram essa meta, e é uma meta mesmo, percebam, que é para diminuir ali, reduzir 5%, né, em relação aos níveis de 90. E já para os países em desenvolvimento, não teve meta. Para nós, não teve meta obrigatória, não teve meta nenhuma, né? E lá na Convenção Quadro, também era para estabilizar a concentração de gás efeito estufa, mas não tinha uma meta específica. Bom, diante dessa situação aqui em Quioto, então, só os países desenvolvidos tinham metas para reduzir 5% em relação a 1990. Os países em desenvolvimento, não. Sabe quem que não assinou esse protocolo de Quioto? Ficou rebelde e não assinou? Estados Unidos. China também não, mas aí China depois veio e assinou. Estados Unidos falou que não podia fazer isso, não podia se comprometer com essa meta, porque poderia piorar a economia, levar a população à pobreza, tá. Beleza, então eles não assinaram esse protocolo de Quioto. Não deu muito certo, na realidade, essa ideia do protocolo de não colocar metas também para os países em desenvolvimento. Gerou um mal-estar, né? Acabou que não funcionou. E sabem o que
aconteceu? Esses países que tinham meta para cumprir, os países desenvolvidos, eles começaram a transferir parte dos seus processos produtivos e, portanto, que iriam emitir os gases de efeito estufa para os países em desenvolvimento que não tinham meta. Ficou fácil, né? Então, ocorreu aqui uma fuga de carbono. Eu estou mantendo a minha meta, estou até bem abaixo da meta, olha que maravilha. Mas a hora que você via, jogava para onde? Para um país pobre que estava em desenvolvimento, então explodiu a emissão de gás de efeito estufa lá. Olha que jogada, né? Olha o capitalismo aí firme. Então, o protocolo de Kyoto, no fim, ele não alcançou o seu objetivo, que foi reduzir essa emissão de gás de efeito estufa. Não teve sucesso. Chega o Acordo de Paris, que hoje é o documento internacional vigente, né? O Acordo de Paris, ele surge ali em Paris, França, em 2015. E o Brasil promulgou esse decreto, promulgou esse acordo pelo decreto 9.073 em 2017. E o que o Acordo de Paris colocou aqui como objetivo central? Eles pegaram aquela ideia do IPCC de manter a temperatura no máximo a 1,5 a 2 graus Celsius. Né? Então, eles aproveitaram o conhecimento dos cientistas e inseriram essa meta aqui no Acordo de Paris. Então, o objetivo aqui era manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus Celsius e fazer aqui esforços para limitar esse aumento de temperatura a 1 grau Celsius, a 1,5 grau. Né? O Acordo de Paris, ele também trouxe a responsabilidade comum, porém diferenciada. E o que chama atenção para nós aqui no Acordo de Paris é que eles trouxeram essas contribuições nacionalmente determinadas. O que foi essas contribuições nacionalmente determinadas, conhecidas como NDCs? Elas são metas voluntárias que cada país se comprometeu a tentar reduzir a emissão de gás de efeito estufa de acordo com a sua realidade. Então, não foi algo imposto, foi cada país falou, olha, eu analisei, verifiquei que posso abaixar tanto, o outro tanto, e isso foi bom, né? Os países se animaram a assinar esse documento e se comprometerem a fazer o seu melhor. E aí tem algo interessante também. Essas contribuições nacionalmente determinadas devem ser atualizadas de 5 em 5 anos, mas a cada atualização eles não podem retroceder, eles só podem melhorar, aumentar essa redução do gás efeito estufa. Então, o Brasil, a última NDC dele, que foi agora em novembro de 2023, ele se comprometeu a reduzir as emissões até 2025, em relação às emissões de 2005, em 48%. E reduzir também as emissões até 2030, em relação às emissões de 2005, em 53%. Então, esse foi a contribuição nacionalmente determinada, a última do Brasil, e vamos ver aí se a gente consegue alcançar. Como é que o Brasil se propôs a alcançar essa redução? Principalmente aumentando a nossa matriz energética, que já é razoável, e reflorestando 18 milhões aí de hectares das nossas florestas, reduzindo o desmatamento e entre outras. E os cientistas acham que a gente consegue, só de diminuir o desmatamento, eles acham que a gente vai conseguir alcançar essas metas. Vamos ver, né? Uma outra consequência dessa responsabilidade comum, porém diferenciada, e que aí ataca ou afeta especificamente os países desenvolvidos, é o financiamento climático, porque os países desenvolvidos, eles se comprometeram a fazer investimentos para combater as mudanças climáticas no mundo. Então, a ideia era um investimento de 100 bilhões de dólares por ano, né, em medidas para combater essas mudanças climáticas, as emergências climáticas.
ainda não conseguimos chegar nesse nível de investimento, não. Como é que estamos de atualidade, já chegando no finalmente? Os países emissores de gás efeito estufa, o Brasil é o sexto. Então, daqui vocês percebem que aquela ideia do protocolo de Quioto de responsabilizar só os países desenvolvidos não era uma boa mesmo. Por quê? Quem está em primeiro lugar? A China. E a China, ela não é considerada aqui ainda o país desenvolvido. Ela estaria dentro do país em desenvolvimento. Em segundo lugar, nós temos os Estados Unidos. A Índia, terceiro. A Rússia, em quarto. A Indonésia, em quinto. E o Brasil, em sexto. Qual que é a diferença? É que China, Estados Unidos, Índia e Rússia, eles são os grandes emissores de gás efeito estufa, mas por conta da queima de combustíveis fósseis, né? A China, por exemplo, queima muito carvão, os Estados Unidos muito ali petróleo para transporte, indústria, a Índia, a Rússia muito gás natural, e a Indonésia e o Brasil, a causa maior dessa emissão de efeito estufa é o desmatamento. O Brasil, o que nos torna aqui o sexto país que mais emite gás de efeito estufa é o nosso desmatamento. Porque, como eu disse no início, a nossa matriz energética é muito boa, ela está bem renovável. Pode melhorar mais? Pode melhorar muito mais. Mas o que nos atrapalha é o desmatamento. Dizem que se a gente conseguisse diminuir bem esse desmatamento, a gente cairia umas 4 posições. Olha, o Brasil em 2020, 2021, nós aumentamos, que foi na época da pandemia, né? Nós aumentamos 12% na emissão de gás de efeito estufa. Onde, acredita, todos os países diminuíram a emissão de gás de efeito estufa, o Brasil está lá levantando a mãozinha e conseguiu aumentar na pandemia 12% na emissão de gás de efeito estufa. Por conta do quê? Do desmatamento. Como é que fica o financiamento climático? Em 2020, nós estávamos alcançando por ano apenas 83 bilhões pelas nações desenvolvidas. E o ideal eram 100 bilhões de dólares por ano. E aqui em 2020, a gente tinha alcançado apenas 83 bilhões de dólares, ou seja, foi uma quantia interessante, razoável, muito boa, mas não foi suficiente, não era o suficiente para entrarmos aí nessa luta contra o aquecimento global. Os cientistas, eles dizem que, inclusive, esse financiamento climático, para os próximos 10 anos, ele tem que aumentar, não pode continuar nos 100 bilhões, vai ter que ser aí uns 215 bilhões a 387 bilhões por ano, né? Então, já estava pouco, ainda vai ter que aumentar mais, eu não sei como é que nós vamos fazer, né? Nós vamos ter que abrir mão aí do nosso anseio de ter muito dinheiro e cuidar um pouco do clima. A diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ela agora, em novembro de 2023, ela lá na COP28, ela fala o seguinte, ela chega à seguinte conclusão: em 2023, as mudanças climáticas se tornaram novamente mais disruptivas e mortais. Recordes de temperatura foram quebrados, enquanto tempestades, enchentes, ondas de calor, incêndios florestais causaram devastação. Esses impactos intensos nos dizem que o mundo deve urgentemente acabar com as emissões de gases de efeito estufa e aumentar os esforços de adaptação para proteger as populações vulneráveis. E nenhum dos dois está acontecendo. Isso em novembro agora de 2023. Portanto, a nossa situação ainda é perigosa, né? Estamos fazendo alguma coisa, mas precisamos de fazer mais para a gente não chegar em situações tristes, como o Rio Grande do Sul chegou, né, gente? Aqui eu trouxe só uma foto para a gente ver
essa imagem triste do Rio Grande do Sul, porque isso daqui é uma consequência já das mudanças climáticas, é um conjunto, né? As mudanças climáticas decorrentes das atividades humanas, a falta de manutenção, a falta de responsabilidade são vários itens, né, que contribuíram para chegarmos aí. Iria acontecer? Iria acontecer, mas poderia, às vezes, ser um pouquinho mais leve do que foi. Então, para a gente evitar essas situações, nós precisávamos de tomar atitudes mais rápidas do que estamos tomando, porque o que os cientistas estão percebendo é que essas mudanças estão vindo mais rápido do que eles imaginavam. E aí, como elas estão vindo muito rápidas, o ser humano não tem tempo para se preparar, porque nós temos que nos preparar. Nós precisamos de mudar a nossa vida, fazer as nossas transições, e não está dando tempo, porque elas estão vindo muito rápidas, né? Então, nós temos que ficar bem atentos aí para corrigir. Eu penso, né, que o capitalismo ele vai ter que se curvar às mudanças climáticas. Essa é a conclusão que eu chego. Nada conseguiu fazer o capitalismo curvar-se, nem o próprio ser humano, né? Mas as mudanças climáticas serão as responsáveis. É isso, professor Gil. Foi meio rápido, mas o tempo senão não dá tempo suficiente. Tá ótimo, professor, muito obrigado. Eu quero, antes de fazer algumas considerações aqui, verificar se algum dos colegas que estão na sala aqui, dos nossos alunos, tem alguma pergunta, alguma observação. Fiquem todos à vontade para fazerem, pode ser pelo microfone, pelo chat, fiquem todos à vontade. Professor, enquanto os colegas estão aí pensando nas considerações... Francisco Ivanildo, boa noite. Oi, quem é? Ô, Francisco, tá bom, meu caro? Fique à vontade, pode fazer sua pergunta. Foi ótimo, gostei demais, viu? Nas enchentes do Rio Grande do Sul, eu estava imaginando isso aí também. Eu falei, poxa, mas será que foi só o erro lá do pessoal das prefeituras, o erro de engenharia? Mas com certeza é algo bem maior, né? A senhora, eu li há pouco tempo que quando fizeram os primeiros tratados aí, acho que de Kyoto, se não me engano, de Paris, se tivesse paralisado naquela época, as indústrias tivessem paralisado, parar de ofender tanto o clima, iria estar estabilizado, né? Não ia, ou regredir um pouquinho já o prejuízo causado. Agora, hoje, o que a senhora me diz, se isso realmente foi verdade que eu escutei? Se parasse hoje, cessou, não vamos mais agredir o meio ambiente. Regride, estaciona, aumenta um pouco, como seria? Oi, Francisco. Boa noite. Bom, eu, assim, não sou nenhuma cientista da área, né? Mas pelo que eu já li, realmente, se tivesse parado lá há mais tempo, a gente poderia ter, pelo menos, estabilizado, minimizado um pouco mais e não estar tão próximo de como estamos aí de alcançar um grau, 1,5 grau, né? Porque a gente está muito próximo mesmo do 1,5 grau. Agora a luta é para não chegar nos 2, mas assim, com certeza, se parássemos hoje, já ia ter uma consequência muito positiva, né? E tem outros fatores, né? Por exemplo, o certo era a gente, por exemplo, parar de mexer com petróleo, né? Aí a gente fala, meu Deus, e o nosso pré-sal, né? Como é que fica? Tem tanta oportunidade para a gente desenvolver, o Brasil crescer e tudo, mas nós vamos ter que, nesse período, aprender a tornar a exploração mais efetiva, ou seja, uma exploração que emita menos os gases de efeito estufa, e a gente tem que começar a investir mais nas energias renováveis, a gente precisa de trabalhar isso para não chegar, porque nós estamos muito próximos. Tem hora que eu leio e eu falo, isso aí já esquece. Mas eu estava lendo uma autora esses dias, ela também é do Rio Grande do Sul, ela é gaúcha. Ela, lá no livro dela, ela chama
Dano Climático, eu acho que chama o livro dela. E ela coloca que, de qualquer maneira, se a gente chegar nos 2 graus Celsius, como é que vai fazer? Não, a gente vai continuar trabalhando para diminuir isso, entendeu? Para a gente não aquecer mais ainda. Então, é um trabalho constante. Excelente. Professora, tem aqui, a Neuza Maria levantou a mão e a Daniele Soares também. Neuza levantou primeiro a mão, não sei se foi por acidente. Oi, professora, tudo bem? Meus parabéns aí pela palestra maravilhosa. A minha pergunta é o seguinte: quando nós falamos de biodiversidade, nós sabemos que é um tema extremamente importante e eu queria saber, na sua visão como estudiosa dessa área, se essas mudanças que hoje nós estamos sofrendo, elas futuramente, provavelmente nós não iremos ver o que irá acontecer. Se algumas coisas que nós pudéssemos fazer em termos de educação na nossa casa, questão de preservação do meio ambiente, ensinar a proteger, a cuidar, porque eu tenho mania de reciclar tudo, né? Isso futuramente, não estou falando hoje, estou falando de uma época que nem nós iremos existir mais. Nós poderemos ter um país, um mundo melhor para os nossos filhos, nossos netos, ou quem quer que seja da nossa geração que venha sobreviver sobre esse futuro. Oi, Neuza, boa noite. Então, é isso mesmo, né? Eu acho que não são apenas os países que têm essa responsabilidade. Nós, enquanto cidadãos, a gente também vai ter que fazer a nossa parte. A reciclagem é um elemento também muito importante, né? Então, cada um tem que fazer um pouquinho. A gente tem que mudar os nossos hábitos, né? Porque os nossos hábitos, eles incentivam a esse capitalismo que é contra o clima, né? Então, a gente tem que melhorar mesmo os nossos hábitos, buscar aí utilizar um combustível que seja menos danoso ao meio ambiente, buscar aí fazer reciclagens. Então, a gente tem que trabalhar e muito nisso, viu? A educação, gente, como diz, só a educação salva. Não tem outro jeito. Obrigada. Daniele, você tinha levantado a mão também? Fique à vontade para se manifestar. Sim, boa noite, professora. Palestra aí maravilhosa, parabéns. E, nossa, eu estou até que meio chocada, sabe? Porque a gente vê, né, que acontece essa mudança climática, como foi no calor, né, excessivo, no inverno, que aconteceu em julho, né? Eu fiquei até assustada, falei, como pode em julho? A gente está vendo tanta coisa esquisita, né, acontecer. E a gente sabe realmente que está acontecendo algo estranho, mas colocado assim em pauta, né, por uma pessoa que estuda, né, a respeito disso, a gente fica, eu sinceramente eu estou meio assim em choque, chega a dar até um certo medo, sabe? E na verdade os governantes, né, que deveriam cuidar, né, dessa educação, porque muita gente desconhece, muitas pessoas, a maioria desconhece isso, a maioria. Então, eu queria saber a sua posição, o que pode ser feito, porque o governo não quer fazer nada, na verdade, mundial, não é só no Brasil, mundial, né? O que pode ser feito para poder educar as pessoas para que isso venha a diminuir de uma certa forma global, né? Através da educação das pessoas. Oi, boa noite. Eu não queria, na minha palestra, eu não queria ter assustado tanto assim, não. A gente tem que lembrar que essas mudanças, elas são são mudanças que ocorrerão assim, a um longo prazo, sabe? 2030, por isso que eles dão esses prazos. Olha, vamos mudar tantos por cento, vamos reduzir em tantos por cento até 2030, e vamos ver se a gente consegue emissões zero em 2050. Então, assim, o nosso tempo é menor, né?
pela rapidez com que as mudanças estão vindo, mas a gente não pode ficar assim muito assustada. E a educação, eu também acho que assim as autoridades, né, do planeta, eu acho que eles envolvem muito com a economia, colocam muito a economia em primeiro lugar, e eu acho que tem que ter um equilíbrio. A economia é importante, é o tal do desenvolvimento sustentável, né? A gente tem que colocar também em pauta a nossa preocupação com o meio ambiente. Então, tem que informar a população, tem que ser divulgado. Eu estava vendo no site Observatório do Clima que eles colocaram que desde 2015, que ocorreu o Acordo de Paris, os bancos investiram em fósseis, em combustíveis fósseis, acho que foram 7 trilhões de dólares. Então, assim, eles não vão mudar. Não vão mudar. Eles vão ser obrigados a mudar, né? Aí, se a gente tiver sorte de ter ali um governo que seja mais consciente, né, eu acho que deveria se colocar pelo menos publicidades, propagandas, né, em canais de TV, explicando mais. Tem que ser uma coisa mais massiva, tem que educar a população. E realmente a gente não sabe, a gente não conhece, não é a nossa... Vai falar de gás, efeito estufa, a gente nem sabe o que é isso, né? Então é muito fora da nossa realidade. Então tinha que ter mesmo assim um conhecimento chegando mais próximo do povo para que a gente pudesse atuar. Mas assim, a grande mesmo são os países, a grande responsabilidade são os países. E eles vão ter que se curvar. E vendo, professora, dessa forma, né, que eles só visam o lucro, né, só visam dinheiro, e não visa o que está acontecendo no país. Parece até que eles não fazem parte desse mundo, né? Que não vai atingir eles também, que está atingindo a população em massa. Eu não sei o que passa na cabeça deles, não, achar, não dar informação e só visar o lucro e não cuidar, né, do planeta em si. Parece que eles não vivem nesse planeta, sinceramente. Eles acham que não vai chegar neles, né? Eu acho que é por isso. Então eles falam, se chegar, eu tô no alto aqui, nunca vai me alcançar. Vai alcançar sim. O que venta cá, venta lá também. Imagina se a gente começar a perder plantações. Isso vai afetar todo mundo. Vai mesmo. Aí, quer dizer, a comida nós vamos ter menos comida na mesa. Espero que não aconteça isso. Também, mas vamos ver, né? Também acho que a gente tem chance de mudar, E vamos fazer a nossa parte, né, gente? Se a gente pode fazer, cada um fazendo, já dá uma melhorada. Já ajuda muito. Obrigada, professora. Obrigada a você, Daniele. Eu quero agradecer aqui as manifestações da Neuza, do Francisco, da Daniele, agora da Ana Carolina, escreveu aqui: todos os anos essas catástrofes climáticas vêm acontecendo quase sempre nos mesmos locais. Por que o poder público não projeta novos locais para essa população, que constroem locais que são vulneráveis em relação aos rios? E é só para ir completando aí, né, professor? O problema é que esses eventos têm acontecido em lugares que antes nós imaginávamos, porque é uma construção irregular, é uma encosta. Tem acontecido em locais de construções muito bem feitas, locais que não são irregulares sob o ponto de vista, né, do zoneamento urbano. As catástrofes climáticas estão aumentando e atingindo a todos, não é? Exatamente. É por isso que eu acho que aí o capitalismo vai ter que se curvar, porque não vai ficar tão distante, né, de nós, assim, está chegando muito próximo. E aí as cabeças do mundo vão ter que tomar uma atitude, né? É isso. Professora, eu vou tomar a liberdade, né, eu acho que você vai gostar da notícia, de encerrar por aqui, porque você tem um compromisso de aula, e nós combinamos até às 19 horas. Assim, a gente gostaria de ficar aqui mais um tempo ainda, porque são muitas considerações, explorar aí os seus estudos no doutorado, mas eu quero te agradecer muito, viu, por ter estado aqui conosco essa noite. Foi muito gratificante, trouxe muitas reflexões para nós, e em breve, né, quem sabe a gente não faz aí uma nova atividade dessa no semestre que vem aí, para a gente, talvez uma atividade presencial, quem sabe,
E quero te dar a palavra aqui para a gente caminhar para o encerramento, professora. Eu que agradeço, professor Gil, pela confiança, pela oportunidade. Agradeço à turma pela participação. E eu acho que é isso mesmo, né? Vamos refletir para ver o que a gente pode contribuir, o que a gente pode melhorar, né? Muito obrigado mais uma vez, professora. Boa aula para você e aos nossos alunos. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente essa noite. E para aqueles que têm aula, uma excelente aula aí. Um grande abraço e até a próxima. Até mais, professor. Obrigada.